Pega sua Bíblia, abre comigo lá no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 80. Lucas, capítulo 1, versículo 80. Deixa a sua Bíblia aberta aí. E hoje nós estamos iniciando, começando uma série chamada Jesus Sobrenatural. E no momento que eu estava pensando sobre essa série, sobre aquilo que eu iria ministrar, o Senhor começou a trazer um turbilhão de coisa dentro do meu coração. E eu confesso que foi muito difícil eu preparar a palavra de tanta coisa que estava vindo na minha mente. Eu não sei se você já teve essa sensação. É tantas coisas aparecendo que você não consegue nem anotar. Você teria que ter 4 braços para começar a anotar tudo aquilo que Deus está falando e processando na sua mente. E aí, então, no momento que a gente pensou sobre essa série sobrenatural, Jesus sobrenatural, eu creio realmente que o Senhor está nos chamando e nos despertando a viver o sobrenatural dele. Você acredita nisso? Eu joguei no dicionário, no Google, o que significa a palavra sobrenatural. Eu achei muito legal a definição que diz o seguinte, que ultrapassa o natural, fora das leis naturais, fora do comum, extranatural, por extensão, que não é conhecido senão pela fé. Eu estou dizendo que é o Google que está dizendo isso, o dicionário que está dizendo isso. E esses dias eu estava vendo um debate, inclusive fui indagado se eu acreditava que a nossa geração acreditava ainda no sobrenatural de Jesus. Se a nossa geração acreditava no sobrenatural de Deus. E a minha resposta foi claro. Claro que a nossa geração acredita no sobrenatural. A grande questão é que eles acreditam no sobrenatural para o outro. Para ele talvez seja um pouco mais difícil, mas eles acreditam no sobrenatural. Eu quero que você abra sua Bíblia aí comigo, lá em Lucas capítulo 1, versículo 80. Se você já achou, diga amém. Se você não achou, cola com quem está aí do seu lado, abre aí no seu aplicativo, no seu celular e acompanha comigo. Diz assim: e o menino crescia e se fortalecia no espírito, e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Até aí. Este é o texto bíblico que vai nortear a gente hoje. Se você pegar Lucas capítulo 1, você vai perceber que tem 80 versículos nesse capítulo. E eu li somente o último, e eu quero te encorajar depois a você voltar nesse capítulo e meditar em todos os versículos dessa passagem que é incrível. E nos 79 versículos você vai ver uma história que realmente marca, e certamente você já deve ter ouvido falar. Então, se você se dispor a ler todo e ficar mais fácil ainda de você entender o enredo dessa história. O menino crescia e se fortalecia no espírito e viveu no deserto até aparecer publicamente em Israel. E hoje eu quero fazer de modo profético essa mensagem. E eu gostaria que você preparasse o seu coração também de forma profética para receber o que eu tenho para te falar. Então vamos fazer o seguinte: enquanto eu estiver aqui falando, ministrando, conversando com você, eu gostaria que em todo momento você deixasse o seu espírito em ebulição, orando em línguas aí no seu canto. Pode ser? Estamos combinados? Pode ser assim? Você vai ficar orando em línguas baixinho aí no seu lugar, no seu canto, e ruminando aquilo que o Espírito estiver falando com você. Se você tem um bloco de notas, eu gostaria que você não perdesse tempo e anotasse aquilo que o Espírito fala com você. Se você tem aí um papel, uma caneta ou seu celular, que você não deixasse de anotar aquilo que o Espírito Santo também vai falar com você. Então, esse texto fala sobre um menino. E em nenhum outro momento da Bíblia você vai ver a Bíblia se referindo a esse personagem como menino. E somente em Lucas capítulo 1, versículo 80, que esse personagem, a Bíblia chama ele de menino. Mas ele é um menino até se apresentar publicamente em Israel. E esse menino, ele tem um nome, e o nome dele é João Batista. Esse menino do qual a Bíblia está se referindo, se chama João Batista. E agora começa a nossa jornada aqui. E a Bíblia começa chamando ele de menino,
descrevendo a história dele, chamando ele de menino, e depois a Bíblia chama ele pelo nome, de João Batista. E depois nós começamos a ver vários outros títulos que é dado a João Batista, que você já conhece, a voz que clama no deserto, também o Isaías de Deus, o preparador do caminho, mas a vida de João Batista começa se referindo a ele, a Bíblia se refere a ele como um menino, como um simples menino. Mas antes de tudo isso, a Bíblia deixa claro que ele era um menino, e a história dele é incrível, com um ministério incrível, porém avassalador, mas curto. Você ouve muito pouco de João Batista, existe um gap, um limbo na história de João Batista, porque você escuta sobre ele, fala sobre ele, e depois, quando ele está exercendo o ministério, é o próximo momento que você vai ouvir falar de João Batista. Você começa a ouvir falando do nascimento de João Batista, e depois existe um gap na história dele, e aí você só escuta falar de João Batista no momento onde ele starta o seu ministério, onde ele começa então a ser a voz que proclama no deserto, que fala sobre a vida do Messias, que fala sobre o batismo, que fala sobre a importância de confessar o Senhor como o único e suficiente Salvador. Mas existe um gap aqui na vida dele. E agora, quando a gente volta à história, a gente encontra esse menino no ventre da sua mãe. Em um dos primeiros versículos da Bíblia, a Bíblia vai falar primeiro de Maria. Você se lembra? Se você olhar os 80 versículos aí, você vai perceber essa história. E a Bíblia começa a falar primeiro da vida de Maria, que recebe a visita de um anjo, que traz a seguinte mensagem: você será mãe de um menino, e o menino se chama Jesus. Não sei se você sabe, mas Maria é mãe de Jesus. Talvez é a primeira vez que você está escutando hoje isso aqui, isso é uma revelação para você. Mas Maria é mãe de Jesus. E aí, não termina, o anjo olha para Maria e fala: e o seu reinado se estenderá até a eternidade. Ou seja, versículo 33, isso é uma promessa que está sendo feita a Maria. Você será mãe, esse menino se chamará Jesus, e o reinado dele estenderá até a eternidade. Uma promessa feita a Maria nesse momento. E Maria faz a pergunta que toda mulher, no estado que Maria se encontrava, certamente iria fazer, que é: eu sou virgem, como eu vou conceber uma criança? Eu sou virgem, como que isso vai acontecer? E aí o mais engraçado de tudo isso é que o anjo recorda Maria falando da sua prima ou parente chamada Isabel, que era estéril e já era avançada de idade. Está aí nesses 80 versículos de Lucas 1. Isabel já era avançada de idade. E quando Maria questiona então o anjo: pera lá, como que isso vai acontecer? E ele responde: sabe a sua prima, ou algumas versões, a sua parente Isabel, não se esqueça que ela está grávida, e faz 6 meses que ela está grávida. Mas tem um detalhe: ela era estéril e avançada em idade. Estéril e avançada de idade. Então para pensar, aqui existe Isabel, grávida de 6 meses, avançada em idade, e lembrando, isso é um detalhe importante, ela era estéril. Então nós estamos vendo aqui um milagre. Só que nós também estamos vendo aqui outro milagre. Nós estamos vendo aqui uma mulher chamada Maria recebendo o próprio Deus em seu ventre. Um segundo milagre acontecendo aqui. Ou seja, era um milagre, mas aqui também era um outro milagre. Só que aqui era um milagre de 6 meses antes. E eu imagino que isso acontece para Maria olhar para Isabel, a sua prima ou a sua parente, e se lembrar
que o mesmo Deus que faz aqui é o mesmo Deus que vai fazer aqui. Eu não sei se você está conseguindo entender, mas eu queria que você prestasse muita atenção em relação às pessoas que o Senhor coloca ao seu derredor. Porque muitas das pessoas que o Senhor coloca à sua volta vão ser para te provocar, vão ser para te estimular na fé, para você lembrar das promessas que Ele fez ao teu respeito. Existem pessoas que o Senhor vai colocar do seu lado, simplesmente para você olhar e falar, olha, se Deus é fiel e fez na vida desse irmão, certamente Ele vai fazer na minha. Por isso eu queria que você tivesse um olhar espiritual para as coisas do qual tem te norteado nesses últimos dias. Para as pessoas que o Senhor tem colocado à sua volta, para as amizades e pessoas que o Senhor tem colocado perto de você. São pessoas que profeticamente o Senhor colocou do seu lado para te provocar em fé e te lembrar que Ele é fiel e justo para cumprir todas as promessas. Vocês estão comigo? E se você olhar lá em Lucas, capítulo 1, versículo 37, eu queria que você abra sua Bíblia agora, Lucas capítulo 1, versículo 37, e que você sublinhasse esse versículo. E o que diz aí na sua versão? Lê em voz alta. O que diz aí na sua versão? Pois nada é impossível para Deus. Pois nada é impossível para Deus. Eu não sei se você consegue sublinhar isso aí na sua Bíblia, marcar, mas eu gostaria que isso, porque isso virou um jargão tão comum nos nossos dias que a gente fala sem perceber até. Não, porque para Deus nada é impossível. E realmente para Deus nada é impossível. E aí então, voltando à história aqui, e Maria então responde para o anjo, Gabriel, olha, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo o deixou. Maria se apropriou daquela palavra e ela falou, bom, se você está falando sobre a sua palavra, eu vou crer e para mim isso é o suficiente. Vou moldar minha vida a partir daquilo que eu ouvi e que é uma promessa para mim. E uma promessa começa a se tornar realidade. Eu não sei se você está entendendo o que está acontecendo aqui, mas antes de se tornar uma realidade, começa com uma promessa. E Maria está carregando no seu ventre algo que é uma promessa. E sabe o que é mais interessante de tudo isso? É que a promessa que Maria estava carregando é a nossa salvação, é o nosso Senhor, é o nosso consolo, é o nosso colo, é tudo que nós precisamos, é o Senhor Jesus Cristo. Mas antes de tudo isso, Ele era uma promessa. Ele era uma promessa para uma mulher simples. E antes de Davi ser o rei de Israel, presta atenção, ele recebeu uma promessa. Antes de José se tornar o príncipe do Egito, ele recebeu uma promessa. Antes de João Batista ser quem gritava no deserto e proclamava no deserto, ele recebe uma promessa. Ele era uma promessa sobre a vida de alguém. Antes de Jesus ser o Salvador, antes ele era uma promessa. Você já parou para pensar quantas pessoas hoje podem ser afetadas com a sua promessa? Você já parou para pensar quantas pessoas podem ser afetadas diretamente quando você resolver se posicionar para as suas promessas? Você sabia que a história inteira da sua família pode ser mudada, transformada, só a partir de um posicionamento seu em relação às suas promessas? Você sabia que talvez uma nação, crianças agora, podem ser alcançadas e estão esperando tão somente você acreditar e se posicionar a respeito às suas promessas? E eu anotei alguns pontos aqui para falar sobre o sobrenatural.
E lembrando que esse é o culto de introdução, e dos próximos 4 cultos aí, nós iremos falar tão somente sobre sobrenatural. Mas antes eu precisava trazer esse pano de fundo para vocês, e esse culto introdutório para tudo aquilo que nós iremos viver nos próximos dias. E eu coloquei aqui um ponto que é crucial. O liberado sobrenatural começa com a fé em uma promessa. Se você quer ver o sobrenatural da sua vida, quanto por cento você está disposto a confiar na sua promessa? Quanto você tem direcionado a sua vida para viver as promessas? O liberar sobrenatural começa com a fé em uma promessa. Antes de ser realidade, é uma promessa. Deixa eu trazer uma ilustração aqui que eu acho que vai facilitar o nosso entendimento. Muitos de vocês sabem que eu tive a oportunidade de estudar fora, estudei lá nos Estados Unidos, esse seminário lá, e adianto para você, na sua cabeça deve estar falando, uau, que legal, mas quem sabe que é menos romântico do que tudo isso que você está imaginando aí. E aí aconteceu um momento que me marcou demais no tempo de seminário, que foi um momento onde o nosso pastor lá nos Estados Unidos, reuniu todos os seminaristas. Nós éramos em 12 seminaristas. Ele reuniu todos os seminaristas para uma reunião de urgência. E aí ele colocou todo mundo na sala de casa lá, tal, todo mundo sentadinho, e aquela hora eu já pensava, falava, meu Deus do céu, o que vai acontecer aqui? E aí o pastor olhou para nós e falou o seguinte, olha, a condição financeira que nós temos nesse momento é para sustentar vocês até a semana que vem. E eu estou sendo franco com vocês, eu estou sendo realista com vocês, porque na semana que vem, nós não temos condições de pagar a comida de vocês. E tem o detalhe de toda essa história. Eu não quero que vocês peçam dinheiro para o pai de vocês, eu não quero que vocês demonstrem que está faltando alguma coisa aqui dentro da casa do seminário, eu não quero que vocês façam nada a não ser orar e jejuar. Talvez ele colocou jejuar porque já não tinha comida, então tinha que jejuar de qualquer jeito. Mas era as únicas coisas que você poderia fazer, era orar e jejuar. E aí ele falou algo para mim que me marcou demais. Ele reuniu todo mundo, ele falou o seguinte, se você acredita que você está no centro do propósito de Deus, então Deus irá te sustentar. Naquela hora, meu amigo, eu fiquei pensando, eu falei, Jesus Cristo, aonde foi que eu me meti? O que eu estou fazendo aqui, Jesus? Isso aconteceu, era mais ou menos numa terça-feira. Chegou na terça-feira, nós olhamos um para a cara do outro, com aquela cara de, e aí, velho, o que vai ser? E a galera, ó, eu tenho uma traquinas, eu divido com você, e assim a gente vai indo, mano. Um tem um miojo, e aí a gente vai ver o que vai dar. Chegou na quarta-feira, primeiro dia de jejum e oração. O que aconteceu? Nada. 12 seminaristas numa casa, e todo mundo chegava para nós e perguntava, tá tudo bem? A gente, tá, a barriga roncando assim, sabe quando você vai na casa do amigo e a mãe dele pergunta, ô, você tá com fome? Você, tô não. Tô com fome. Só que no nosso caso a gente não podia falar. E aí então, chegou na quarta-feira, nada, na quinta-feira, nada, na sexta-feira, nada, no sábado, nós éramos bastante conhecidos no condomínio onde nós morávamos. E aí, Thomas, tinha umas pessoas lá que já nos conhecia e sabia que nós éramos seminaristas. Nós fazíamos questão disso, até mesmo porque se as pessoas precisassem de algum auxílio espiritual, precisassem de uma oração, eles poderiam achar na nossa casa o ponto aonde eles pudessem pedir oração, enfim, nós nos colocávamos à disposição deles. E tinha uma senhora que era muito simples, muito humilde, vivia com um filho que era muito apegado à galera do seminário. E o filho dela tinha uns 15 anos mais ou menos, 15, 16 anos. E aí chegou no sábado, da nossa janela dava para ver a portaria do condomínio,
E a gente começa a enxergar ela vindo, Kaline, entrando no condomínio cheio de sacola. Detalhe, eu preciso que você guarde esse detalhe. Ela não tinha carro e o supermercado era mais ou menos como se fosse daqui até a pista de skate. O Walmart era como se fosse daqui até a pista de skate. Eu não sei se você já foi para a Flórida, mas lá na Flórida, no calor, é calor de verdade. É muito quente. E era uma época de calor. E aí, beleza, nós abrimos a janela e vimos aquela senhora chegando dentro do condomínio, cheio de sacola, e entrando no condomínio. Logo eu pensei, falei para o meu amigo seminarista também, para o John, falei, John, vamos descer lá e vamos ajudar ela. Ela mora na casa que é o oposto do condomínio, ela certamente deve estar cansada. Na hora eu me liguei que era a sacolinha do Walmart, vamos correr para lá, vamos ajudar, porque ela caminhou tudo isso já andando, e agora a gente pode ajudar ela a levar na casa dela. E aí a gente correu rapidinho, colocou o chinelo, foi de encontro a ela, e ela cheia de sacola, e na hora que a gente pegou as sacolas dela, a gente olhou para ela, falou, tudo bem, ela, ai, muito obrigado porque vocês apareceram, e a gente falou, não, a gente está aqui para isso, e na hora que nós estávamos levando para a casa dela, ela deu um grito, e ela falou, ô! Aí eu falei, John, o que você fez, John? Aí ela olhou para nós e falou, onde você está indo com essa minha compra? Aí eu falei, pronto, agora deu, né? Falei, estamos levando para a casa da senhora. Aí ela, você está louco? Essa compra eu fiz para vocês, não é para mim. Essa compra Deus mandou fazer para vocês, ela não é para mim. E aí naquela hora eu falei, não acredito. Ela veio andando do supermercado até aqui com uma compra para nós. Quem falou para essa mulher? Quem que disse para ela isso? E aí nós chegamos em casa com aquelas compras e nós colocamos na sala e tinha tudo que vocês imaginam dentro daquela sacola. Até sucrilhos tinha lá dentro. Você sabe que o americano gosta muito de sucrilhos. Até sucrilhos tinha lá dentro. E aí nós começamos a chorar e a louvar o Senhor e dizendo, Deus, como o Senhor é bom e como o Senhor cuida de nós. E eu volto a te falar, o liberar sobrenatural começa com a fé que você tem na promessa. Se você quer ver o sobrenatural de Deus, começa a se posicionar dentro da promessa daquilo que Ele te chamou para ser. E depois você lê com calma lá Hebreus capítulo 11, versículo 1. E eu vou caminhar aqui, senão a gente não vou conseguir concluir. Então, nós entramos em uma jornada interessante aqui, presta atenção. João nasceu, depois de 6 meses, Jesus nasceu. E ambos são uma promessa. Ambos são uma promessa, cada um para sua mãe, cada um para o seu tempo, para a sua geração, para a mesma geração, aliás, mas cada um é uma promessa. E o mais interessante e inusitado de toda essa história é que os dois somem na história. Se você parar para pensar e se você analisar friamente, a Bíblia vai começar a mostrar alguns fragmentos de Jesus. Vai falar do nascimento de Jesus numa manjedoura, vai falar da família de Jesus quando ele tinha 12 anos, encontrando ele. Mas depois disso, você não vê absolutamente mais nada de Jesus. Você não ouve falar mais nada de Jesus. E a mesma coisa acontece com João Batista. Você não ouve falar mais nada da vida de João Batista. E João Batista é a voz que clama no deserto, nasceu, a promessa. E depois você não escuta mais nada a respeito dele. Desapareceu. E existe um gap aqui na história que ninguém sabe ao certo o que aconteceu. E eu chamo esse gap de processo. Diga processo. Por isso o nome dessa palavra é o processos, o caminho para o sobrenatural. Eu chamo esse gap aqui de processo. E Jesus, aos 12 anos, aparece, e depois somente aos 30, quando o seu ministério já começa ali apresentando seus milagres. Eu tenho as minhas teorias do que pode ter acontecido nesse momento. Talvez Jesus estava estudando numa escola rabínica, com um rabino, entendendo um pouco mais da cultura judaica.
Mas a Bíblia não relata o que aconteceu. A Bíblia não fala o que aconteceu. E quando ele aparece, já aparece fazendo milagres e sinais e maravilhas. E eu quero que você anote algo aí. Se você quer entrar no caminho do sobrenatural, você precisa saber de uma coisa. Todo processo, boa parte do processo, ele não é público. Boa parte do processo acontece nos bastidores. Os frutos são públicos, mas o processo acontece nos bastidores. E quando você olha para a Bíblia, você vai perceber todos os homens de Deus. Você vai perceber Deus conversando com todos os homens de Deus a respeito das suas promessas, mas nunca fala dos processos. Se você olhar atentamente, você vai perceber que Deus aborda todos com uma promessa, mas Ele nunca fala dos processos, Thomas. E isso me dá a entender que nós não devemos julgar ninguém pelo processo. Nós não devemos julgar ninguém, nem as promessas de ninguém, quando ainda se encontra no período de processo. E você não pode pautar as promessas de Deus pelo momento que você está de processo. Os processos, eles são necessários para que nós possamos viver o sobrenatural de Deus. E quando Deus fala com José, você se lembra? E voltando para essa ideia que Deus, Ele fala da promessa, mas Ele não fala do processo. Você se lembra os sonhos que Deus deu para José? Deus deu um sonho para José, e um dos sonhos, na verdade são dois sonhos iguais, com analogias diferentes, mas ele fala, olha, o sol e a lua e as estrelas vão se inclinar perante a você, e rapidamente José entende, e ele toma aquela promessa para si. O que Deus não mostrou para José é que os seus irmãos iriam vendê-lo como escravo. O que Deus não mostra para José é que ele serviria como escravo no Egito. O que Deus não mostra para José é que ele iria passar uma barra com a mulher de Potifar. E eu tenho uma teoria para isso, porque provavelmente se Deus tivesse mostrado, ele não teria escolhido. Provavelmente se Deus tivesse mostrado tudo que iria acontecer no processo, ele não teria aceitado. Se Deus hoje te mostrasse tudo o que você já passou, provavelmente você não teria aceitado. Os processos, eles vão fazer você criar raízes para aquilo que o Senhor tem para você como promessa. Você já parou para pensar que não teria como você sustentar a promessa de Deus se você não tivesse passado por esses processos? E por mais que a luta da caminhada seja dura, a promessa ela é impagável, porque ela é sobrenatural. A promessa de Deus para a sua vida, ela é sobrenatural. E os processos são quase que invisíveis, eles não são os processos que nós gostamos de testemunhar. Nós queremos logo correr para contar o resultado dos processos, ou seja, o destino. E sabe o que é o mais legal de toda essa história? Que por mais árduo que seja o processo, por mais difícil e por mais delicado que seja o processo, pelo maior esforço que você fez, quando chega no momento do destino, é inexplicável saber como você chegou lá. Quantos aqui já viram promessas do Senhor se cumprindo na sua vida? Você já viu? Você já viu? Glória a Deus. Quantos aqui tem promessas de Deus? Tem promessas de Deus? Levante sua mão aí. É inexplicável quando nós vemos uma promessa de Deus se cumprir. Se você fazer uma conta, você vai perceber que a conta não bate. Por mais esforçado que você tenha sido,
Por mais dedicado que você tenha sido, por maior devoção que você tenha tido, quando você chega no momento do processo, quando você chega no destino, a conta não fecha. Sabe por quê? Porque é sobrenatural. Uma coisa que nós precisamos entender é que para existir o sobrenatural, passos naturais precisam ser dados. Vamos continuar aqui. E Jesus desaparece, João Batista desaparece, e para a gente entender o que está acontecendo aqui, ainda falando sobre processo, vamos fazer uma volta no Antigo Testamento, e abre comigo lá sua Bíblia em Jeremias capítulo 8. Jeremias capítulo 8, versículo 1. Deus manda Jeremias ir para um lugar. Deus fala para Jeremias: para tudo que você está fazendo e vai para a casa do oleiro. E o que o oleiro faz? O que o oleiro faz, galera? Vaso. E a sua matéria-prima é o quê? Barro. Muito bem. Jeremias capítulo 18 diz assim: e eis outra mensagem do Senhor a Jeremias: desce até a casa do oleiro, o que faz os objetos e os recipientes de barro, e ali farei contigo. Fiz como me foi dito, e encontrei o oleiro a trabalhar na roda como habitualmente. Até aí. O que o oleiro faz? O que o oleiro faz? E o que ele usa? Então você imagina, o oleiro está lá, fazendo barro, fazendo vaso. E ele está naquele processo de fazer o vaso, aliás. Ele molha a mão, pega o barro, começa a manusear o barro, e eu não posso parar de rodar, senão a matéria-prima, ela seca e eu perco a matéria-prima. Então eu preciso continuar aqui. E esse é o processo do oleiro. O que tem aqui mesmo? É barro ou vaso? Não, vocês têm que entrar num acordo. O que tem aqui? Quem acha que é vaso, levanta a mão. Você acha que é vaso que tem aqui? Que eu estou fazendo? Estou fazendo vaso. Quem acha que é barro que tem aqui? Barro, barro é barro, começa com B. Vaso é vaso, começa com V, beleza? Se você acha que eu estou fazendo um vaso, beleza? Vaso. Você levanta a sua mão, por favor. Fazendo vaso. Beleza. E se você acha que é barro, levanta sua mão. Beleza. Tá uma loucura isso aqui. Bom, vamos voltar aqui, para não perder o fio da meada aqui. A resposta certa é vaso. E aí você olha para mim e fala: tá errado, é barro. Então, deixa eu te falar uma coisa. O que importa não é o que você pensa. O que importa é o que está dentro da cabeça do oleiro, o que ele está fazendo. O que importa é o que o oleiro está fazendo e não aquilo que está na sua cabeça e o que você pensa que é. Eu não sei se você está entendendo onde eu quero chegar, mas todo mundo olha para nós e pensa algo da gente, sabia? Você sabia que toda pessoa que olha para você, ela pensa alguma coisa do teu respeito? E ela pode olhar ao teu respeito e vai falar: eu acho que é vaso. Tá com cara e cor de barro, inclusive. Eu acho que não vai dar em nada isso, para ser sincero. Eu acho que deu errado esse negócio aí. Eu acho que isso daí vai fracassar.
Não vai acontecer. Mas deixa eu te falar uma coisa, o único que enxerga em nós antes de estarmos prontos é o oleiro. Ele é o único que enxerga você antes de você estar pronto. Só que para antes disso acontecer, é necessário passar pelo processo. E eu preciso te falar. Passar pelo processo é um processo que te molda. Bem-vindo. Para que você viva o sobrenatural de Deus, você precisa estar no lugar aonde o oleiro possa estar te moldando. E volta a pergunta que me fizeram lá na introdução da palavra. Você acredita realmente que a nossa geração acredita no sobrenatural? Falo, eles acreditam, eles só não colocam à disposição para ser essas pessoas que é alvo do sobrenatural de Deus. Eu não tenho dúvida que eles acreditam. Só não acreditam que é com eles. Somente um pode dizer ao seu respeito e aquilo que você é ou vai se tornar: o oleiro. E talvez nesse exato momento você está passando por um processo onde você está vendo o oleiro te moldando, e para moldar dói. Mas deixa eu te falar, sem esse molde você nunca vai conseguir sustentar as promessas de Deus para você. E se a banda puder me ajudar, eu vou caminhar para a conclusão. Eu paguei 6 pessoas para falar. Da próxima vez vocês têm que juntar mais aí e falar todo mundo junto, que aí eu continuo. Mas eu queria chamar a banda aqui para a gente continuar. Deixa eu caminhar para a conclusão. Se você tem sua Bíblia, abre comigo lá. Deu certo. A mensagem foi rápida aí, o grupo do WhatsApp está funcionando. Marcos, capítulo 16, versículo 17. Ei, eu estou diante de uma geração onde as promessas serão vistas. Eu estou diante de uma geração que será alvo, protagonista do amor de Deus. Marcos capítulo 16, versículo 17. E estes sinais, presta atenção, e estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Estes são os sinais dos que creem. No Novo Testamento, essa palavra sinal, ela é traduzida como semion, que significa sinal, marca, aviso. E o que isso significa? Que o sinal, que os milagres de Deus, ele não é o fim em si mesmo. Você precisa de uma vez por todas entender isso. Que os milagres, eles não é o fim em si mesmo. E a Bíblia está dizendo que os milagres, inclusive, nós vamos falar disso ao longo dessa série, mas Jesus vai falar, e a Bíblia vai falar sobre os milagres messiânicos, que apontava para que realmente Jesus fosse o Messias. E eles classificam esses milagres, são milagres específicos, como sinais. Sinais. E o que é um sinal? Sinal é algo que aponta para um destino. Vamos supor que você esteja perdido. Eu odeio ficar perdido, odeio, de verdade sim. Se tem poucas coisas que me tiram do sério, é ficar perdido. Cara, eu não gosto de ficar perdido. E aí do meu lado eu tenho uma esposa, vocês conhecem? Minha esposa está aqui?
Amor, fecha o ouvido aí, rapidão, assim, só para contar pro pessoal aqui. E aí, quando eu estou perdido, a minha esposa olha para mim, Maílson, e ela fala assim, amor, nós estamos perdidos, né? E eu olho para ela e falo, não estou perdido, eu estou ligado onde a gente está, mano. Fica de boa aí, que eu gosto de conhecer aqui a cidade. Eu não estou perdido. E geralmente quando você está perdido, é um momento onde você tem pouca gasolina e num lugar assim, X. E aí eu falo para ela, não estou perdido. Você fica quieto que eu sei o que eu estou fazendo aqui. Eu estou ligado no que eu estou fazendo. E aí, muito bem. Vamos supor que você esteja perdido. E assim, para todo mundo que está perdido, dirigindo, você que dirige, você sabe que eu vou falar agora, vai testificar no seu coração. Uma placa que faz você se sentir aliviado é uma placa escrito Anchieta. Cara, aquilo é quase um anjo, aquilo é Anchieta. Você fala, agora eu já sei onde eu estou. Está lá no Piauí. Aí você vê uma placa, Anchieta, você fica, agora está fácil, agora chega em casa rápido. Ei, presta atenção. Quando você acha a placa ela é um sinal. Você não para embaixo da placa e fica, ufa, graças a Deus, cheguei na Anchieta. Se você achar alguém que faz isso, tem que estar com muito problema. Mas aquela placa, aquele sinal, ele aponta para um lugar. Ele é um sinal. Não é o seu destino final. Ele te orienta a chegar no seu destino. A Bíblia diz que os milagres de Jesus são um sinal de quem Ele é. Os milagres de Jesus não é o fim em si mesmo. Quando você recebe o milagre, quando você vê o milagre, o que isso significa? Que existe um Deus muito maior do que todos esses sinais. O que isso significa? Que isso não é uma fração. Você não chegou ainda no seu destino final. A Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que creem. O que significa isso? Eu espero que isso seja rema no seu coração, para que a partir de hoje você saia daqui falando, eu sou um sinal ambulante, caminhando nas ruas, dizendo, quando as pessoas olharem para você e falar, ei, qual é o estilo de vida que você vive? Vou te falar, você acredita em milagre? Esse daqui é um sinal do Deus que eu te sirvo. Seja curado agora. Ei, você acredita que Deus pode fazer? Eu estou liberando uma palavra na sua vida e é isso que vai acontecer. Ei, os sinais seguirão aqueles que creem. O que a Bíblia está dizendo? Que você será um ponto onde as pessoas olharão e falar, Deus é muito maior, Deus é muito maior. Ele é um sinal, Ele é um sinal. Os sinais seguirão aqueles que creem. Por que nós temos que clamar pelo sobrenatural de Jesus? E hoje eu clamo por uma ativação do sobrenatural em você. Porque chegou o tempo da nossa geração olhar e dizer, o mesmo Deus que opera há 2, 10, 20 mil dias atrás, é o mesmo Deus que opera hoje. Eu sou um sinal. Eu sou um sinal. Os sinais seguirão aqueles que creem. Chega de viver uma vida apática. Chega de oferecer Dorflex para quem vem com você com dor de cabeça. Existe um poder dentro de você que é muito maior do que qualquer remédio. Nós acreditamos no sobrenatural, mas nós não queremos ser alvo dele.